Estamos aqui para mais uma aula de genética. Já estudamos primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel. Nesta aula nós vamos estudar um pouco sobre interação gênica. O que é a interação gênica? Como ela ocorre? De cara a gente tem duas imagens, né? Aqui os cachorros na foto, de cor de pelagem diferente. Isso é resultado de interação gênica, nós vamos observar alguns exemplos. E também, como estamos falando de genética, a gente não pode fugir do gene e do cromossomo. Todo aquele conceito que a gente viu lá no início. As características continuam sendo determinadas por um par de genes que estão localizados no cromossomo. Agora a gente vai ver o que isso influencia na interação gênica. O que é interação gênica, né? A interação gênica ocorre quando dois ou mais genes localizados ou não no mesmo cromossomo interagem e controlam uma característica. Como o próprio nome está dizendo, é a interação de dois genes. Eles podem estar no mesmo cromossomo ou pode estar em cromossomo diferente, como nessa imagem aqui a gente tem o gene A e o gene B, eles estão localizados em cromossomos diferentes e em loco, né, que é o lugar da localização dele, também diferente. Muitas características dos seres vivos são resultados de interação gênica, que pode ser somente dois genes ou pode ter vários genes. Um exemplo bem utilizado, bem comum, é o modelo, né, o tipo de crista das galinhas. Se a gente observar, tem cristas variadas, isso é resultado de interação gênica. Então, nós temos vários tipos de interação gênica. A gente tem interação gênica epistática, que também é chamada de epistasia. Ela ocorre quando uma característica é condicionada por dois ou mais genes, mas um dos alelos impede, aqui está o X da questão, um dos alelos impede a expressão do outro, por isso epistasia significa impedir. Inibir, né, que vai impedir que o outro se manifeste. Neste caso, nós podemos ter dois genes, né, dois tipos de gene, um epistático, que é o que vai exercer a ação inibitória, e o outro é hipostático, que é o que sofre a inibição. Com base nesses dois tipos de gene, a epistasia ainda pode ser dominante ou recessiva. Então, aqueles conceitos que a gente estudou lá no início, dominante e recessivo, ainda estão valendo aqui. Tá? Não estamos fora dele. E a gente tem aqui um exemplo de uma situação de interação gênica epistática. A cor das penas das galinhas é um exemplo de interação epistática. A gente tem aqui uma branca e a gente pode observar que tem dois pares de genes envolvidos, né? O C e o L. O C e o I, e aqui também o C e o I. O que a gente pode observar é que tem, nessa daqui tem gene dominante e recessivo, aqui também tem dominante e recessivo, e aqui também tem dominante e recessivo. É aí que mora a particularidade da interação. Então, nós vamos ver cada caso. A epistasia dominante. Como a gente já estudou, o dominante, né, que vai exercer uma relação de dominância sobre o outro. Quando a presença de um único alelo é epistático, né, que é o que impede, é suficiente para causar inibição, então nós temos uma epistasia dominante. É o caso da coloração, né, da pelagem das galinhas, que nós vamos analisar ali. Aí a gente tem assim, o alelo C, dominante, condiciona a pelagem colorida. O alelo Czinho condiciona a pelagem branca. Então, levando a situação de dominância, para ser branca, a gente precisa que seja Czinho, porque ele é recessivo, então tem que ter dose dupla. E para ser colorido, basta que tenha um Czão, porque ele é dominante. Isso aí é o que a gente viu lá na primeira lei de Mendel. Enquanto o alelo I, o I maiúsculo é o Izão, ele impede a pigmentação. Então, o alelo I é o epistático. E o alelo I, ele vai ter um comportamento dominante. Aqui outra informação, ele tem um comportamento dominante. Ou seja, se tiver apenas um Izão, como ele é dominante, já é suficiente para ele impedir a manifestação da cor. Então,
Para apresentar pelagem colorida, as galinhas não podem ter o alelo isão. Ok? Agora vamos observar aqui. Nós temos esses possíveis genótipos. Para ser colorida, eu tenho essa condição. Preciso ter o Czão, que determina a pelagem colorida, e aí ele é dominante, só de ter um Czão já está valendo. Então aqui poderia ser Czão e Czinho, ou poderia ser Czão e Czão, que seria colorida. Só que não pode ter um isão. Se a gente observar aqui, o segundo par de alelo é izinho, 2 recessivo. Então ela é colorida. Para ser branca, ela precisa ter Czinho, porque ela é recessiva. Então, essa daqui, Czinho é branca. Essa daqui tem um Czão, ela seria colorida, mas aí tem o isão, e o isão é epistático. Então, ela não vai ser colorida porque o isão está presente. O mesmo cá, essa daqui já seria branca, né? Porque ela tem Czinho, já é branca, e aí mais o isão, que é epistático, que não vai manifestar a cor, então essa também será branca. E essa daqui, que tem 2 Czinho, o izinho não impede a manifestação da cor, mas ela tem 2 Czinho e ela é branca. Então, nós temos 3 possíveis genótipos para que a galinha seja branca e 2 possíveis genótipos para que ela seja colorida. Então, aqui a gente tem uma representação das condições para que as galinhas apresentem a cor ou não nas penas. Este é um exemplo de epistasia dominante, porque o gene que impede a manifestação é um gene dominante. Agora vamos ver um caso recessivo. Epistasia recessiva. Ainda seguimos os conceitos de dominante e recessivo. Quando o alelo que determina a epistasia atua somente em dose dupla é a mesma coisa que recessividade, que é o gene recessivo. Ele precisa sempre estar em dose dupla para se manifestar. Aí a gente tem como exemplo a determinação da coloração da pelagem de camundongos. E aqui as condições. O alelo P, o Pzão, condiciona a pelagem a gut. O alelo Azão permite a expressão de P. Então, se tiver azão, ele vai... O A não é epistático, ele vai deixar que seja gut, que é o P. E o Pzinho também, que vai determinar a cor marrom. O alelo Azinho, olha só, é epistático. Se é o Azinho que é epistático, ele precisa ter Azinho para impedir a pigmentação. A sua presença em dose dupla determina a ausência de pigmento e aí o indivíduo será albino. Aqui na imagem nós temos a situação. Esse daqui é a gut, ele tem Pzinho, só que ele tem 2 azão. O azão não inibe nada. Esse aqui tem 2 Pzão, ele poderia ser a gut, só que tem 2 azinho, e o azinho impede a manifestação da cor, então ele vai ser albino. E aqui eu tenho um azão e um azinho, então o azão não vai impedir, não tem 2 azinhos, e aí eu vou ter a pelagem determinada, né, que vai ser a pelagem colorida, neste caso o marrom aqui, que também era a gut. Seguimos. Agora a gente tem um tipo de interação gênica não epistática. Cadê? Peraí, voltar. Aqui, tá indo para frente. Na interação gênica não epistática, ocorre quando 2 ou mais genes interagem para expressar uma determinada característica, mas nenhum impede a manifestação do outro. Então, neste caso, não tem epistasia, interação gênica não epistática. Um não atrapalha o outro. Pelo contrário, eles vão interagir e vai surgir novas características. Este exemplo é parecido com a coloração das flores que a gente estudou lá na ausência de dominância, que ocorre uma mistura, né, o vermelho, o branco, e formaria um amarelo. Nenhum impede o outro, os dois se juntam. Então, na interação não epistática ocorre mais ou menos assim. As condições entre os diferentes alelos podem produzir 4 tipos de cristas de galinha, né? É o exemplo. E aí a gente tem a crista tipo rosa, tipo ervilha, tipo noz e tipo simples. Cada uma é resultado da interação de genótipos diferentes. Na imagem a gente pode identificar a crista tipo rosa, geralmente aquelas galinhas que têm a crista bem vermelhinha.
Tipo ervilha é que tem as galinhas que têm a crista bem curtinha, grudadinha na cabeça. Tipo noz, ela é bem maior, tem uma estrutura mais complexa aqui, mais bem definida. E a simples é aquela tradicionalzinha que tem tipo a serrinha aqui. Esses são os 4 tipos. E agora vamos analisar os genótipos e os fenótipos. Se eu tiver dois genes dominantes, se eu tiver um dominante de cada gene, sempre vai ser um par, tá? Aqui eu tenho o par R e o E, que foi a interação da ervilha rosa, da galinha simples com rosa com a ervilha. Aí eu tenho Rzão e Ezão. Se eu tiver dois dominantes, um de cada gene, eu vou ter interação e vai ter a crista tipo nós, que é aquela grandona. Se eu tiver só um gene dominante e ele for o R, ó, tem um Rzão pelo menos, e não tenho nenhum Ezão, não posso ter um Ezão. Então a galinha vai ter a crista tipo rosa, o R de rosa. Se o gene dominante for o Ezão e eu não tiver nenhum Rzão, então vai ser tipo ervilha. E se eu tiver todos os genes recessivos, então vai ser simples. Esse daqui é bem fácil, ó. O R vai ser rosa, se for o R dominante é rosa, se for o E dominante é ervilha. Se for tudo recessivo, é simples. E a interação vai ocorrer se tiver um Rzão e um Ezão. Aí eu tenho a interação e vai surgir esse tipo de crista de galinha, que é o tipo ervilha, que é essa grandona aqui. Seguimos. Agora a gente tem outro tipo de interação gênica que está relacionado com a herança quantitativa, ou poligenia. Um exemplo bastante comum é a cor, né, a pigmentação da pele no caso de humanos. Vamos analisar esse exemplo. Ocorre quando dois ou mais pares de genes, então sempre vai ter interação, tem que ter dois pares ou mais. De alelos, né, os genes, eles somam ou acumulam seus efeitos. Fiquem atentos a esses detalhes. Na interação epistática, um impede a manifestação do outro. Na interação não epistática, ocorre uma mistura e surge uma nova característica. Na herança quantitativa, ó, o nome já está sugerindo quantidade. Então, está relacionado com o acúmulo, com a soma desses genes, né, da manifestação desses genes, que são os efeitos. Isso vai permitir uma série de fenótipos diferentes, e é como a gente pode observar na imagem ali, vários tipos de tom de pele. Em geral, as características podem sofrer uma ação de fatores ambientais. A gente tem o gene e a manifestação um pouco diferente, varia um pouco, porque a manifestação das nossas características depende da nossa carga genética, o gene que a gente carrega, mais os fatores ambientais. A construção do fenótipo também depende dos fatores ambientais. Exposição ao sol, tipo de alimentação, várias coisas podem influenciar na manifestação genética de um indivíduo. Aí vamos analisar o exemplo de herança quantitativa. São exemplos de herança quantitativa, a determinação de a semente de trigo, né? A cor da semente de trigo, nós vamos resolver um exercício desse. A cor dos olhos e da pele na espécie humana. Lembra que a gente também viu que a cor dos olhos pode ser um caso de codominância, nós estudamos lá atrás nos tipos de dominância. E a altura, o peso da espécie também pode estar relacionado com a herança quantitativa. Em uma mesma família tem pessoas altas, tem pessoas médias e baixa estatura. Pode estar relacionado com essa quantidade de gene que está expressa. Nesse exemplo, que é o exemplo da pigmentação da pele, a gente tem essa condição. A gente tem 5 fenótipos diferentes, que varia do branco até o negro. Então, a gente tem branco claro, mulato branco, mulato claro, mulato médio, mulato escuro e o negro. E o que tem isso com o genótipo? O genótipo está relacionado com a quantidade de genes dominante. Nesse caso, sempre com 2 pares de alelos. Neste caso, eu tenho todos os genes dominantes, ó, no caso do negro. Azão, azão, bezão e bezão. Então, todos os genes são dominantes, eu vou ter uma quantidade muito expressiva de gene, então vou ter a pigmentação da pele negra. No caso do branco, eu não tenho nenhum dominante. Seria como a ausência de dominância. Então, a ausência desse dominante vai determinar a pele branca.
No mulato claro, eu tenho só um dominante. Pode ser qualquer letra, pode ser o A ou pode ser o B, mas desde que seja só um, é o mulato claro. Quando eu tenho dois dominantes, eu vou ter o mulato médio. Eu tenho dois dominantes, pode ser os dois A, pode ser os dois B ou pode ser um A e um B. É o mulato médio. No mulato escuro, eu tenho três dominantes. Pode ser os dois A, os dois B ou um A e um B. Aqui eu tenho, ó, dominante, dominante, só tem um recessivo. Também só tem um recessivo. Então, eu vou ter mulato escuro. E quando eu tenho todos os dominantes, então eu vou ter negro. Se a gente observar, vai sendo um acúmulo de gene. Aqui eu não tenho nenhum dominante, aqui eu tenho um, aqui eu tenho dois, aqui eu tenho três, aqui eu tenho quatro. Isso, então, representa a herança quantitativa. Tem a ver com a quantidade de gene dominante ou recessivo que está fazendo parte desse conjunto da interação. Aqui a gente tem um gráfico, geralmente os exercícios que tratam da herança quantitativa, eles são representados na forma de gráfico. Tem uma tabela com o fenótipo e genótipo, que a gente acabou de analisar, e ela pode apresentar assim, né? A tabela pode estar representada assim, onde não indica o genótipo e sim o número de gene dominante, o que eu estava explicando para vocês. Branco não tem nenhum dominante, negro tem os 4 dominantes. É a mesma coisa dessa tabela aqui, a mesma leitura. E no gráfico a gente pode observar, se a gente fizer o cruzamento entre dois heterozigotos, que seria assim, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, um duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto, nós teríamos uma tabela com os 16 possíveis representantes, genótipos, né? Os descendentes. E a gente podia observar que o de caráter negro, ele é menor em menor quantidade e o branco também. E aí vai aumentando o mulato escuro, o mulato médio, o mulato claro e o branco. Então esse gráfico faz essa curva. As extremidades têm sempre menos proporção. Quem são as extremidades? O negro e o branco. Eles estão na extremidade, tem menos proporção. E o que tem mais expressividade é o de caráter médio, mulato claro, mulato médio, mulato escuro, é os que vão representar maior proporção. O mulato médio é o que vai apresentar maior proporção. Então, numa escala lá de 6, que seria aquela tabela, a gente teria 1 sobre 16 é negro e 1 sobre 16 também é branco, que são as extremidades. O mulato escuro e o mulato claro, eu tenho 4. E o que tem mais, que é o mulato médio, eu tenho 6 de 16. Essa seria a proporção. Então, vocês fiquem atentos que, geralmente, as atividades que estão relacionadas à herança quantitativa, eles trazem em forma de gráfico. E aí, vocês precisam analisar. A quantidade de gene pode estar relacionado com a quantidade de gene ou com a expressividade, como esse gráfico aqui mostra. Aí você precisa entender o enunciado e analisar o que ele está pedindo para você. Mas nós vamos resolver o exercício e vocês vão entender melhor que antes de chegar às dúvidas. Aí a gente ainda tem outro caso, que é a pleiotropia. O que significa isso? Quando um gene condiciona ou influencia mais de uma característica. Olha, mais de uma característica. Totalmente o contrário da interação gênica. Na interação gênica, a gente viu que 2 ou mais genes, eles se juntam, né, interagem ou impedem para uma determinada característica. Na pleiotropia, acontece exatamente o contrário. Um gene só influencia em mais de uma característica. Então, ela também é chamada por efeito pleiotrópico, e é um efeito genético, é um fenômeno genético em que o único par de gene controla ou, né, se manifesta, controla as manifestações de várias características. Trata-se de um condicionamento ainda pouco esclarecido, né, ainda está em estudo na genética moderna, porém ele é muito comum nos animais e nos vegetais, que eles vão regendo e distribuindo mais fenótipos, né? Vão influenciando em fenótipos distintos. Os cientistas estão descobrindo como assim. Um gene X, ele tem influência na característica A, ele está estudando a característica A. Depois, lá na frente, ele vai estudar a característica C e ele descobre que o gene B também está influenciando na característica B. Então, é uma descoberta ainda em estudo.
Aí, a ação, olha só, sua ação ocorre de forma contrária das interações gênicas, como a gente acabou de ver, visto que essa proporção de interação de 2 ou mais genes, eles são reguladores frequentes em caráter. Ajuda, de certa forma, a regular a manifestação de uma determinada característica. Aqui a gente pode observar uma representação. O gene B determina a característica B, certo? Ele é responsável por essa característica. Mas, além de ser responsável pela característica B, o gene B influencia lá na característica A e também influencia lá na característica C. Então, a gente pode dizer que o gene B é um gene pleiótropo, que ele tem efeito pleiótropo, que ele está interagindo com mais de uma característica. Um exemplo aqui, ó, digamos que um gene X esteja localizado lá no cromossomo 5, ele vai influenciar em 3 características diferentes, na visão, na produção de substâncias no fígado e batimentos cardíacos. Então, um gene só pode influenciar. Além de determinar uma característica específica, ele ainda pode influenciar em outras, ou ele pode simplesmente só influenciar em outras características, sem definir uma característica específica. Isso que ainda está em estudo, né? Que ainda está sendo investigado. Aqui, em resumo, a gente tem a interação gênica e a pleiotropia. Enquanto a interação gênica ocorre pela colaboração de 2 ou mais genes para o surgimento de uma característica, a pleiotropia atua de forma inversa. Várias características são condicionadas com base em um único gene, isso que a gente acabou de ver. Então, a gente tem aqui nessa primeira imagem um caso de pleiotropia, um único gene influenciando em 3 características, ó, no A, no B e no C. Aqui, pleiotropia. O gene A influencia na característica 1, 2 e 3. Já a interação gênica ocorre de forma contrária. O gene A se junta com o gene B, se junta também com o gene C, por causa de 2 ou mais genes, né? Nesse caso a gente tem 3 aqui, e vão se unir, né? Vão interagir para influenciar ou para definir só uma característica, que é a característica 1. Então, é basicamente o oposto. A pleiotropia tem um gene influenciando em várias e a interação são vários genes influenciando somente em uma. Lembrando que esses genes eles podem estar localizados no mesmo cromossomo ou não. Depende. Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo do gene A e o gene B. Os dois poderiam estar atuando com pleiotropia ou com interação gênica, mas eles não estão localizados no mesmo cromossomo. Pode estar ou pode não estar, certo? Então é isso, nossa aula sobre interação gênica e pleiotropia termina aqui. Espero que vocês tenham entendido. Em caso de dúvida, consulte a professora de vocês.